a questão da anistia está transbordando, isso é ótimo, porque você tem parcelas da opinião pública que não estavam ainda vinculadas com o tema, mas a questão da Débora realmente fez transcender esse item e demonstrar exatamente o quão o Estado pode ser injusto no tratamento de diversas criminalizações que aconteceram por causa desse ato do 8 de janeiro. Então, esse fator tem ajudado muitíssimo, não só na opinião pública, mas também na opinião dos parlamentares. Vamos lembrar que você tem uma parcela majoritária de deputados que não tem opinião. Você tem uma parcela pequena de deputados federais que são da direita, tem opinião. Depois tem uma pequena parcela de deputados da esquerda que tem opinião. Agora tem uma grande gama de deputados do centro que não se posicionam. Uma parcelinha pequena de deputados do centro que tem opinião e estão fazendo coisas muito bacanas. Agora, a maior parte dos deputados do centro, eles são cativos das suas lideranças. Eles simplesmente não se posicionam. Então, quando você tem um transbordo da opinião pública em favor de uma causa, de um item, aí esses mais tímidos e tênues, né, porque são deputados dependentes do sistema político. Então, esses acabam se posicionando, porque eles veem, olha, ao menos eu quero votar certo nesse tema, porque já virou padrão da opinião pública. Então, ele quer sobreviver politicamente por causa disso. E aí as lideranças perdem força. Caso contrário, se não chegasse nesse transbordo, as lideranças estariam fortalecidas e certamente não estariam fazendo de tudo para não pautar esse projeto. Por que eles não querem pautar esse projeto? Porque é uma perda para o governo, é uma perda para o STF. E os dois têm um poder de barganha junto às lideranças que é desproporcional. É por isso que as lideranças tornam esses deputados mais tênues, sem opinião, como sendo bucha de canhão, né? É o esteio que eles criam lá para sua base de poder. Então, isso acho que é muito bom que está acontecendo. Eu estou vendo lá o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, fazendo agora toda a sorte de articulação, não só com as lideranças, mas também com os deputados individualizados. Então, um trabalho maravilhoso que ele está fazendo. No entanto, cabe assim, por que votamos no Mota, né? Porque nós votamos nele, e eu vou colocar aqui, abrir meu voto aqui, eu votei em branco, foi um dos poucos votos em branco que teve só 2 votos em branco. Eu votei em branco, notifiquei o partido que eu ia seguir essa linha, mas de qualquer maneira, estamos junto do partido, então temos que seguir aqui o compromisso com o Mota. Então, o Mota, ele que está violando um compromisso conosco, né, com a oposição. Por quê? Porque foi uma das bases de acordo de ter o nosso voto, foi exatamente dele pautar a anistia. E de repente ele faz discurso que não, olha, não temos presos políticos, não foi um ato, o STF é bonzinho e tudo mais. Então acho que ele perdeu o pé aí na pressão, pela pressão do STF e da questão também de todas essas lideranças políticas que estão atreladas não só ao STF, mas ao governo. Agora, o que eu acho? Eu acho que se botar em pauta, se a gente tiver essa chance de botar em pauta, vamos ganhar. Vamos ganhar na Câmara e vamos ganhar no Senado. Então, a anistia está praticamente garantida exatamente porque as lideranças estão fazendo de tudo para não pautar. Então, significa que o projeto é perda para esse outro poder de barganha que é muito grande, que é o STF e o governo. Então, eu acho que isso já é uma grande vitória. Então, a gente está vendo aqui um momento, eu acho que, aliás, o que as notícias dessa semana já dá esse momento de mudança de clima, né, na questão de Brasília, né, estamos vendo aí a questão do Bolsonaro, o PGR já se manifestando contra qualquer prisão, nós estamos vendo essa questão também da anistia ganhando esse apoio de lideranças, dos próprios líderes, que antes era um problema, agora eles querem fazer parte disso, exatamente por causa desse transbordo. Então, é isso que estamos vendo uma mudança que eu acho que é positiva, tá? Eu acho que é um momento de inflexão, acho que as notícias podem se tornar melhores daqui por diante. Agora, na segunda pergunta, Adriles, querendo aqui não querer estender demais, o que acontece? Eu tenho peregrinado aqui em São Paulo para apontar o seguinte, que as cidades de São Paulo vão perder autonomia com a reforma tributária. Hoje, mais de 80% a 90% dos gastos da cidade já estão direcionados por lei federal, lei estadual, ou seja, está travado, é um orçamento travado. Então, os vereadores, o prefeito, ele não tem como manusear esses recursos, estão todos travados. Isso em termos de gastos. Mas com a reforma tributária, o que vai acontecer? Vai travar também a arrecadação. A arrecadação não vai ser mais das prefeituras, a maior parte, vai crescer a dependência das prefeituras, todas elas,
vai crescer a dependência, que hoje estamos aí na média de 40%, 60%, vai crescer a dependência da prefeitura para 70% a 90% de repasse. Ou seja, o que já era pequeno, que era um orçamento reduzido já de controle e comando da prefeitura, vai reduzir ainda mais. Ou seja, a prefeitura não vai ter controle da arrecadação, da receita, e não vai ter controle dos gastos. Então vai servir para quê as prefeituras? É isso que essa reforma tributária está fazendo. Está aniquilando completamente a relevância política da prefeitura. Aí você pergunta, mas tem muito prefeitura, e para que eu preciso disso? Para quê? Para você ter um fórum de discussão da sua realidade. Se você não tem um fórum de discussão local, como é que você vai esperar uma adequação tributária para você poder sobreviver? A reforma tributária vai destruir o serviço, vai impactar diretamente nas MEIs, as pequenas e médias empresas. E o que acontece? Você não vai ter como barganhar e argumentar a sobrevivência de setores e subsetores, exatamente porque eles querem aplicar alíquotas únicas e homogêneas, de cima para baixo, lá de Brasília, eles que definem, não é o mercado que define. Então, a discussão de o que é bom para o mercado é local, não é em Brasília. Então, esse poder e autonomia das prefeituras está em jogo. Eu acho, Adriles, que essa sua legislatura é a última legislatura como vereador com alguma relevância, assim como o prefeito. Sabe qual vai ser a próxima promessa dos prefeitos? Vai ser assim: eu prometo obedecer exatamente o que o governo federal quer. Dane-se a opinião do paulista, dane-se a opinião do paulistano, dane-se a opinião lá dos amigos de Campinas, dane-se. Eu vou obedecer exatamente o que o governo federal quer, porque o prefeito não vai ter poder nenhum para poder prometer qualquer coisa. É exatamente isso que está em jogo. Então isso só é uma ponta do iceberg do problema criado por essa reforma tributária. E eu acho que, só para terminar aqui, os vereadores e os prefeitos de São Paulo, porque São Paulo é o que mais paga e o que menos recebe recursos de Brasília, esses é que vão perder mais e vão ter toda a incumbência jogada em cima deles. Eles têm que prover saúde, eles têm que garantir educação, eles têm que ter um ecossistema político e também social seguro, e tudo isso está na conta dos prefeitos, só que eles vão perder completamente o controle. Então eles precisam se manifestar contra essa proposta. Temos alternativas, elas não foram discutidas exatamente porque a proposta que passou é uma proposta totalitária e gera um controle central e planejamento central de absolutamente tudo. E a gente sabe que isso vai dar errado.